Pronto para a segunda parte do nosso vídeo sobre números? Bora para aula então? Olá! Eita, também não precisa gritar, né? E aí, como é que você tá? Tá tudo certo? Assistiu o primeiro vídeo lá? Assistiu bastante? Praticou bastante? Fez ali alguma jogada para conseguir treinar os números? Fez lá um negocinho, escreve num papelzinho, bota numa caixinha, tira o número aleatório, fala ele. Fala, você tem que falar. Não adianta pensar na cabeça assim. 1, 2, 3, 4. Não funciona assim, tá? Você tem que falar. 21, 37. Vai lá, o vídeo tá cheio de números aleatórios lá. Hoje a gente vai praticar mais do que no vídeo anterior, mas não segue nesse vídeo aqui sem você já ter ali uma base dos números de 1 até 1000, sei lá, né? O principal ali são aquelas regrinhas ali entre o 20 e o 99. Então, fácil de aprender? Com certeza. Olha só isso daqui, ó. Tá aqui. Tudo o que você precisa saber sobre números está nesse slide. Difícil de dominar? Com certeza. Por quê? Porque principalmente nesse bolo aqui, ó. Falar se torna fácil depois de um tempo. Ouvir e entender, aí o buraco é mais embaixo. Tenta fazer alguma coisa aí para você estudar, tá? Porque números, muita gente ignora esse assunto aqui no holandês e eles são extremamente importantes. Você vai no mercado, a pessoa fala o preço e você fica ali procurando no monitor quanto que custou. Enquanto tem um monitor na tua frente, tá tudo certo, mas para qualquer outro lugar que você vai, que você tem aqui, eu trabalho com números no meu dia a dia. E me desculpa a palavra, mas é um inferno se você não sabe, tá? Porque as pessoas falam rápido, falam com sotaque e falam números que você não tá preparado para receber. E é difícil, tem que fazer a conversão na cabeça toda vez. Então, sai da conversão e aprende eles, tá? Aprende para quando você receber, automaticamente seu cérebro já sabe o que é. Vamos lá, chega de enrolação. Esse vídeo aqui vai ser mais para praticar. Deixa eu só dar uma novidade aqui. Já deve ter umas 2 semanas, na verdade, os meus episódios. Episódios não, né? As nossas aulas. As nossas aulas, elas estão também no Spotify. Haha, muita gente eu sei que tem o Premium no Spotify. E o que isso quer dizer? Que você pode baixar, que você pode assistir sem os 300 e 450 anúncios que o YouTube gosta de enfiar no meio dos vídeos, tá? Me desculpa, não é minha escolha, eu não posso fazer nada sobre isso. É o YouTube que vai lá e resolve botar 75 anúncios no meio dos meus vídeos maravilhosos e aí estraga toda a nossa aula incrível aqui, mas enfim, eu tô trabalhando para tentar fazer uma coisa melhor para isso, tá? Enfim, tá no Spotify, é só pesquisar lá, aprendendo holandês, ou olha na descrição dos vídeos, todos os vídeos eu coloco lá, tá? Tem o link pro Spotify, então vai lá. Se você foi desse vídeo para lá, me manda um oi lá que eu sempre respondo. Só um detalhe, a comunicação para mim é mais fácil aqui no YouTube, tá? Então, se quer pedir alguma coisa, escreve no YouTube. Lá no Spotify eu só digo vai lá no YouTube que lá a gente conversa. Chega de enrolação, bota a tua faixa ninja aí, pega mais um café que o outro já acabou. Agora eu vou jogar vários números na tela e você fala eles ou você tenta falar eles, tá? Não é só exercício, eu vou trazer vários casos que eu quero explicar alguns detalhes. Então vamos lá, começar fácil. Como é que é esse? 17. Próximo. Como é que é esse? 34. 34. Esse daqui é 92. 92. Lembra do trema aqui, ó. Isso aqui você não precisa decorar, tá? Se você vê, só lembra que isso eles fazem para ajudar a entender que, opa, aqui começa uma palavra, porque senão fica difícil de entender esse palavrão todo aqui, né? Próximo número. 55. 55. Próximo. Esse é legal. 88. Esse daqui é 600. 600. Não pula o vídeo, não acelera, porque eu vou trazer casos que eu sei que você vai pensar um pouco como é que fala. Esse daqui, como é que fala? Lembra que não vou falar em 100. Eu vou falar 125. 100. Tá vendo? Ó, termina aqui, ó. 25. 125. 125. Esse tá difícil isso aí. 125. 125. Esse daqui para praticar. Como é que eu falo? Começa pela centena. 736. 736.
Quando você olha esse palavrão infinito aqui, você se assusta, quer correr de volta para o Brasil ou não quer nem sair do Brasil se você ainda está aí, né? Mas não se preocupa, ninguém fica escrevendo o número na mão desse jeito. É só para você ler, tá? 736, ok? Próximo. 213. Tá vendo? Ó, não é N, é 213. Cuida com isso. E esse daqui? 101. Mas eu acabei de falar que as centenas eu nunca uso N no começo. Na verdade, aí que eu falei, ó, acompanhe os exemplos aí, ó. Entre 100 e 110, na verdade é até 112, tá? Que é ali o 1, 2, 3, 4, blá, 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 11, 12. Até esse cara aí, você vai falar o N. Então, você vai dizer assim, 100 e 10, 100 e 11, 100 e 12, 113, 114, é claro que em holandês. Então, 101, 102, 110, 111, 112, 113, 14, 15, entendeu? Show, e esse daqui? Fácil, né? 15,000. 15,000. Aqui tem um negócio, os holandeses pelo menos, tá? Eu vou falar da Holanda. Existe uma tendência a falar os números, principalmente na casa do 1000, que eles falariam este número aqui, ó, como 1650. Tá vendo, ó? É como se fosse um 1650. Nossa, ficou horrível, né? Mas é isso que quer dizer. Então, 1600, tá vendo, ó? É como se fosse 900, 1000, 1100, 1650. É isso que eles dizem. 1750. Ou o jeito certo, na verdade, é 1650. Quando eu tenho o milhar, eu separo, tá? Milhar, ele tem um espaço aqui, não é tudo emendado. E essa daqui, 2025. Existem dois jeitos que são bem comuns de se falar, tá? As pessoas, elas vão falar anos, principalmente depois dos anos 2000, 2000. Muita gente fala assim, ó, 2025, tá? Falando em ano, não em número, tá? Se eu vou falar um número qualquer aí, 3048, eu não vou falar 48. Não, eu vou falar o número como que é o certo. Então é 2025. 2025. Mas é muito comum se falar, em que ano nós estamos? 2025. 2024. Tá vendo? Ó, eu falo em dois blocos. Show? Próximo, esse aqui é para queimar todos os neurônios que sobraram depois da nossa última aula. Vai lá, esse eu vou tirar um tempo aí. Respira e tenta. Conseguiu? Nem tentou, né? Passa, vai lá, tenta, pelo menos tenta, faz esse esforço, pega um papel aí, ó, e vai destrinchando. Onde é que a gente começa? A gente começa, obviamente, no milhar, certo? E eu falei, é em duas partes. Quando é milhar, eu tenho um espaço no meio. Então eu vou falar 63.794. Como é que eu falo 63? É 63, certo? 1000. Então, 63.000, espaço. E aí, como é que é o resto? Primeiro eu falo a centena e depois 94. Então, 794. 794. Quando você olha para essa palavra, você quer fechar o YouTube agora, né? Mas não faz isso. É só para você ler. Não se assusta que a vida não é tão complicada assim. Vai lá, tenta de novo. 63.794. Viu como sai? E eu nem li. E eu nem estou estudando esse idioma sem vergonha há tanto tempo assim. Então, pratica que as coisas saem. Esse aqui foi para fechar o nosso treino glorioso e para dizer assim, Gilberto, pelo amor de, sei lá, que Deus que você acredita aí, para com isso. Tá bom, então, chega, vou parar. Vamos lá, primeira coisa, tradutor AI é uma lástima, tá? Se você jogar um número aqui e tentar traduzir ele, se você escrever aqui 101, a tradução vai dar 101. Não. E isso aqui, ó, está errado. Está errado. Se você escrever desse jeito, está errado. Você escreve tudo junto. 109. Então, cuida para não copiar simplesmente,
porque tá errado, tá? E aí, pesquisou? Qual é a diferença entre número, retal e cipher? Número significa uma coisa, retal significa outra e cipher outra. E aí, me responde você, valendo um estropaffle de... vamos botar de ouro aqui, ó. 7 é um número, é um retal ou é um cipher? Antes de eu explicar o que é cada um deles, eu vou te dizer que 7 é sim um número, é sim um retal e é sim um cipher. Como assim? Para que então explicar isso aqui? Calma, você tem que aprender isso daqui. Cipher, o que é um cipher? Cipher são cifras, talvez traduzindo. Não funciona, eu acho que não funciona. Mas seriam as letras do sistema numérico, ou seja, 1 até o 9 e o 0. Sei lá se o 0 você colocar no começo ou no fim, mas isso daqui é um cipher, tá vendo? Ó, cipher, cipher. Porém, 12 não é um cipher, é um cipher, 2 cipher. Por exemplo, uma senha, sua senha, sei lá, do celular com 4 dígitos. Isso, dígito não é cifra, dígito é a palavra. É uma senha de 4 dígitos, então na verdade é uma senha de 4 ciphers, entendeu? E o que é um retal? Retal, na verdade, é o que a gente acabou de estudar. Retalen, que é o plural, seriam os números. Exato, não é número, é retalen. Quando você vai pesquisar como é que se fala os números em holandês, você vai escrever assim, retalen em Nederland, Então, vamos lá. O que é um retal? Na verdade, retal é um conjunto de ciphers. Olha só, viu por que tem que aprender o cipher? Então, quando você bota alguns ciphers, um do lado do outro, você forma um retal. 12 é um retal. 1 também é um retal, porque é um número. É o que a gente em português entende como número. Número 1, número 50, número 1/4, número pi, número escrito, por exemplo, 35. Isto daqui é um retal. E o que então é número? Por que existe a palavra número? Qual é a diferença de número, retal e cipher? Olha só, número, na verdade, são retalen em série. Como assim? Telefone, né? O seu número de telefone, ele é um número. Identidade é um número. Número de cliente é um número. Aí você vai me dizer assim, tá, Gilberto, você tá falando só um monte de asneira aí, não tem nada a ver com nada. Número e retal é a mesma coisa. Não, não é. Por exemplo, se você quer dizer assim, ó, meu número de identidade, tá vendo a palavra número? Meu número do cartão de crédito, isto é número. O número da minha casa, sei lá, 999. O número, house number, tá vendo? Isso é o número. Claro que, neste caso, 999 é um retalen, formado de 3 ciphers. Só que número não necessariamente precisa ter apenas ciphers. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um G, um número de, sei lá, de CNPJ. Tem um G aqui no meio, e aí você vai me dizer, tá, mas tem letra, como é que é número? Exatamente. Número é isso daqui. Número de IP, por exemplo, o endereço do seu computador. Importante, a palavra número, quando ela é escrita, ela sempre é escrita junto. Então, por exemplo, número de telefone, número de identidade. Então, house number, telefone number, tá vendo? É sempre junto. Série number, identiteit number, passport number, aankoop number, número de compra, número de passaporte, número de identidade, número de série, número de telefone e número da casa. Entendeu a diferença entre cipher, retalen e número? Nunca mais vai esquecer, né? Só por isso aqui, esse vídeo já vale uma curtida, já vale um comentário e vamos combinar, vale tu tens que se inscrever lá, né? E se não tá inscrito, olha, é o maior vacilo que alguém pode fazer depois de uma aula incrível, maravilhosa dessas daqui, que convenhamos, né? Trabalhei o dia inteiro, até tomei banho pra vir aqui, ó. Tô até cheiroso aqui. Putz, vai lá, se inscreve no canal, vai lá. Comenta lá, escreve lá embaixo lá assim, ó, Gilberto, consertou o buraco na parede? Não consertei? Olha lá, ó, olha só onde é que ele tá, ó, tá vendo, ó? Tá lá, não deu tempo porque eu tô gravando essas duas aulas, a aula anterior e essa em seguida. Depois vamos tirar esse mouse da minha cara, né? Depois de eu terminar o vídeo eu vou consertar o buraco na parede. Então vamos lá. Telefone number. Uma coisa interessante e importante. Holandeses, tá? Não vou falar de Bélgica, que eu não tenho certeza, mas eu acho que é a mesma lógica. Eles gostam de falar os números em pares. Por exemplo, se eu quero dizer assim, ó, meu número de telefone é. Eles gostam muito de falar os números em pares. Como assim falar os números em pares?
Se eu quero dizer o meu número de telefone, por exemplo, 0612345678, eu não falo desse jeito. Eu falo 06 12 34 56 78, ou eu vou falar 06 12 34 56 78. Esse é o jeito que as pessoas falam o número de telefone. E, como a gente já viu, para o ano, a mesma coisa, é falado em pares. 20, 25, então é 20, 25. CEP também acontece de falar em pares. Por exemplo, o meu CEP é 6508. Eu não vou falar assim 6000, blá blá. Não, eu vou falar 08. Vice? Eu falei tipo em 2 bloquinhos. Ou eu vou falar, às vezes, quando é, por exemplo, 1425. Eu vou falar 14, 25. Entendeu? Fala em pares. Mas, para número de telefone, sempre em pares, tá? E pra gente fechar nossa aula, dica de ouro. Nem é de ouro, é de diamante, ou sei lá qual é o material mais raro que você considera aí. Foco em falar e depois em ouvir, tá? Treina demais. Como assim foco em falar e em ouvir? Escrever é importante apenas para você estudar. Ninguém escreve 720, 1000, blá blá blá. Não, ninguém vai escrever essa palavra gigantesca aí. Você escreve, talvez, para você praticar, tá? Porque quando você está escrevendo, você está pensando e é um jeito a mais de memorizar. Mas você tem que focar em falar, em produzir o número. Joga ali na tela, 37. Como é que eu falo 37? 37. Se alguém falar 45, se alguém falar 63, você tem que lembrar automaticamente que 63, você não tem que pensar assim, 3, 6, 60, então vai ser 63. Não pode. Se alguém tá falando um número de telefone, a pessoa terminou e você tá lá no começo fazendo conta. Não tá certo isso daí, tá? Tem que treinar, absorver e entender rapidamente. E infelizmente é treino, tá? Treino, e é isso aí. Vamos lá. Tarefa de casa. Pra você praticar aí, tá? Porque eu sei que você às vezes bate aquele coati, né? Assiste o vídeo inteiro e depois desliga e aprendi tudo. Aprendeu nada. Você tem que estudar. Vai estudar. Pega esses exemplos aqui, ó. Vai lá. Leeftijd. O que é leeftijd? A gente vai falar do vocabulário da aula, tá? Leeftijd é a idade. Os anos de idade. Então, vai lá. Ik ben. Eu sou. Eu tenho. Quantos anos de idade? Então, ik ben. E aí você fala quantos anos você tem. Telefoonnummer. Você já sabe o que é isso daqui, que é o número de telefone. Então vai lá. Mijn telefoonnummer is... Fala aí, seu número de telefone. Pratica. Essas coisas tem que sair automático. Geboortedatum. Geboortedatum. O que é esse geboorte? Parece aborto. Não é, tá? É... aí, que exemplo mais tosco. Data de nascimento, tá? Geboortedatum é minha data de nascimento. Então, mijn geboortedatum is... Não vou falar, porque senão você vai me mandar um parabéns nos comentários, né? E aí eu vou pensar assim, putz, tô velho demais. Então, fala aí você em voz alta. Hausnummer, meu número da casa. Então, mijn Hausnummer is postcode. O que é o postcode? É o número postal, é o CEP. Mijn postcode is... E vandaag. Vandaag é hoje. Hoje, então você vai dizer assim, ó, a data de hoje. Como é que você fala... O dia de hoje. Hoje é, deixe-me ver, 29 de outubro de 2025. Fala o ano, tá? Então, por exemplo, se eu quero falar a data de hoje, vandaag is het 29, 10, 20, 25. Entendeu? Falei o número todo. Pratica você aí também no dia que você está estudando. E agora, pra gente fechar nossa aula, aqui está o vocabulário que nós aprendemos nas últimas 2 aulas, tá? Então, é claro que, Gilberto, mas a gente aprendeu a falar 21. Mas aí é sacanagem, né? Aí a gente vai trapacear no nosso objetivo de atingir 1.500 palavras. Então, aqui, ó, as dezenas, como é que você fala 100, aí 200 você vai colocar 200, 2000. Então, hoje a gente aprendeu isso, na verdade, neste vídeo e no vídeo passado. E palavrinhas novas para você aí, ó. Leeftijd, idade. Telefoonnummer, número de telefone. Geboortedatum, data de nascimento. Hausnummer, tá vendo? Ó, número sempre junto. Hausnummer, número da casa. Postcode, CEP. Vandaag é hoje. Número, getal,
cipher. Esses 3 você já sabe, né? Eu botei aqui como se fosse número, é o número de alguma coisa. Retal é o número em si. Tipo, a aula aqui, ó, é a aula número 12. E o cipher é o dígito. Então, por exemplo, aqui eu tenho o dígito 1, dígito 1, dígito 2. Certo? Olha só como é que a gente tá. Então, na nossa aula de números, nós acumulamos 40 novas palavras. Nossa senhora, a gente tá voando. A gente tá voando. Já estamos com 135 palavras. E olha só, a gente basicamente teve 6 aulas aqui onde a gente começou a aprender vocabulário novo. Que coisa linda, né? Nós estamos voando. Rumo às 1500. E é isso. Chegamos ao final das nossas 2 aulas mais épicas do nosso curso. Tô brincando, né? Toda aula aqui é épica e você sabe disso, né? Muito obrigado. Deixa eu tirar esse mouse daqui. Olha só o que eu faço. Eu boto meu mouse desse tamanho para você ver quando você assiste nessa telinha do seu celular enquanto tá indo trabalhar, enquanto tá indo pra escola, ou sei lá, fazendo o que, né? Tá ali quase dormindo e assistindo os vídeos. Aí você me deu aquela força, né? Então, um abraço para você. Muito obrigado mesmo. Assim, ó, eu sei que muitas pessoas nesse momento do vídeo nem estão mais assistindo. Se você está assistindo aqui, você é uma pessoa especial, porque eu sei que você me acompanha, eu sei que eu falo demais e olha só, não me dá tempo nem de tampar os buracos na minha parede, né? Trabalhei o dia inteiro, vim para casa, arrumei aqui todo o meu ambiente, gravei esses vídeos aqui para você e ter você aqui comigo e comentando. Eu recebo comentários maravilhosos, sério. Eu até compartilho com algumas pessoas dizendo, olha só quão incrível os comentários que eu recebo. Isso mostra que eu tô fazendo uma coisa certa, sabe? Eu me sinto bem. Não é só uma questão de tá inflando o teu ego. Nada a ver. Eu sinto que eu tô fazendo uma coisa correta. Eu tô mais do que me ajudando. Eu tenho escrito aqui em cima, você não vê, meus objetivos com esse curso. Primeiro, ajudar as pessoas. Segundo, continuar estudando. Terceiro, transformar isso em uma coisa maior um dia, quem sabe. Atualmente eu trabalho o dia inteiro, quando venho para casa, sobra tempo, eu produzo material, eu pesquiso, eu gravo, eu edito, enfim, tô sempre pesquisando e eu tô com um monte de ideia, eu só queria ter um pouco mais de tempo para poder trazer mais e mais coisas para vocês, porque eu sei que a internet é um lugar incrível e ao mesmo tempo é complicado de achar coisa que preste, coisa de qualidade. Eu tô me esforçando para trazer coisas organizadas aqui. Então, se você tá aqui ainda, só tô chegando no microfone de novo, porque já é um trauma que eu tenho. Se você ainda tá aqui, de verdade, muito obrigado. Muito obrigado. Tá sendo incrível isso para mim e eu espero que para você também. Um beijo no seu coração, um abraço para todos vocês, tá? Para vocês que estão na Bélgica, que estão no Suriname, e você sabe que eu tô falando contigo, né? Você sabe, né? Sabe que eu tô falando contigo. Você que talvez nem entende direito meu português, sei lá, pessoal da Angola, um abraço para todos vocês. Eu não esperava ter uma repercussão dessa. Já falei demais. Muito obrigado, um forte abraço, pratiquem bastante e eu te vejo na próxima. Até mais.